Oi, bom dia. Hoje é dia 14 de abril de 2020, ainda estamos nessa época de quarentena, de reclusão total. Não é um absurdo, né? Mas tá bom. Cada político faz da forma que quer. Lá na frente a gente vai saber quem vai estar certo ou errado, não é verdade? Então, antes do vídeo, já peço que vocês já deixem logo o seu like, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem ao máximo possível esse vídeo para as outras pessoas, tá? Para alcançar um pouquinho mais de relevância. A indicação de hoje vai ser um livro que eu já li umas 2 vezes, é um livro divertidíssimo, tá? Eu recomendo a todos que leiam, que tenham em casa, que peguem emprestado, vá numa biblioteca, ele já tem bastante tempo, tá? E que vale muito a pena, viu? Então, agradeço a todos e bora lá pro vídeo. Como indicação do livro do vídeo de hoje é este aqui, ó, O Chalaça. O autor é José Roberto Toreiro e ele conta as aventuras do conselheiro de Dom Pedro I, o Sr. Gomes. Essa história ela foi escrita a partir de parte de diário do Francisco Gomes da Silva, e o apelido dele, Chalaça, significa gracejo, zombaria. Tá? O autor do livro ele fez uma extensa pesquisa e, através de uma tataraneta dele, do secretário Gomes, ele achou diversas cartas e documentos e parte do diário do Sr. Gomes. Então ele se baseou o livro, né, para redigir o livro, exatamente esses documentos de época feitos pelo próprio Sr. Gomes. Tá? O autor ele diz ter pago um valor bem alto por esses documentos, né, a tataraneta do conselheiro, e que espera que com a venda dos livros ele possa arcar com esses custos. A verdade é que o Chalaça, por diversas fontes documentais, tá, ele realmente existiu de fato, e grande parte dos acontecimentos desta época ele realmente participou. O livro ele começa então com um prefácio do autor, tá, onde ele introduz essas coisas que eu acabei de falar, e ele próprio diz que alguns fatos relatados, né, ele faz uma advertência sobre algumas datas e personagens que podem estar erradas e que existe algum desacordo com a grafia, que não parece ser que mesmo parecendo do Sr. Gomes, algumas frases, algumas palavras são incomuns para a época, mas isso para o autor pode ser explicado exatamente por um caráter coloquial que existe, né, nesses documentos, né, principalmente num diário. Tá? Ele faz essa advertência, e eu acho isso aí bem interessante da parte do autor, exatamente para ter ser mais fiel possível com a verdade. Então o livro ele é contado inteiramente pelo Sr. Gomes e como ele vê as coisas através da imagem própria dele que ele tem dos atos que aconteceram. Tá? Então ele é narrado, o livro todo é narrado pelo Sr. Gomes, o Chalaça. Tá? Os capítulos dos livros, que eu achei uma coisa bem interessante, eles são muito curtos, então isso facilita demasiadamente a leitura. Tá? Então são pequenas historinhas que ele vai contando, com as cartas, etc., que algumas delas são colocadas integralmente, né, no livro, e isso forma o bojo total da história que ele conta. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, ele tem uma conversa entre ele, o Chalaça, e o cocheiro dele, o Calimério. E eles conversam, por exemplo, sobre as mulheres, e eles conversam qual que são as mais, assim, vamos dizer, interessantes, se as de 20 ou as de 60, e o Chalaça, ele diz que as de 60, porque, sem dúvida alguma, elas recendem a vinho. Tá? E por aí vai o primeiro capítulo. Já no segundo, por exemplo, ele fala que o pequeno exército de Dom Pedro, que contava com 7.500 homens, contra o golpe que foi dado pelo seu irmão Dom Miguel, e que era mais de 80 mil, e conseguiu ganhar uma dessas grandes batalhas que existia na época. E ele diz que não é importante o número de soldados, mas sim a disciplina que eles possuem. E assim ele vai contando todos os fatos históricos e o seu papel que aconteceu durante esses fatos. Tá? Existem diversos outros personagens que são realmente muito importantes, como por exemplo o Rocha Pinto e o João Carlota. Tá? Eles são os que vão ser mais comentados.
Só que o que torna realmente esse livro interessante não é apenas as histórias verídicas, etc. Isso daqui é importantíssimo para o livro, mas não é isso que torna o livro interessante. E ele é um livro realmente assim muito engraçado, é muito divertido mesmo, tá? Então, a gente tem que lembrar que o Chalaça, ele era tipo um alcoviteiro de Dom Pedro, tá? Então, imagina os tipos de histórias que ele conta. Mas ele era uma pessoa assim de extrema inteligência, tá? Então, ele era uma pessoa realmente muito engraçada como pessoa mesmo naquela época, tá? E ele conseguia disfarçar esse tipo de trabalho que ele tinha, né, com Dom Pedro, conseguia disfarçar suas reais intenções. E ele possuía assim de várias qualidades, vamos dizer, de filósofos, né? Que seria mais ou menos, essa é a palavra. E essa daqui eu realmente não vou me aprofundar, porque essas teorias são que realmente deixa o livro bem engraçado, tá? Outro detalhe é que o tipo de humor, né, nesse romance histórico, vamos falar que é um romance histórico, eu acho que é mais para o público masculino, tá? Isso daí eu tenho que falar porque na minha opinião, os homens e as mulheres, eles têm um humor um pouquinho diferente, né? Algumas coisas que é engraçado para homem não é para mulher e vice-versa. E de forma alguma eu quero parecer com isso daí ser machista, misógino, né? Essas palavras do hoje, do politicamente correto que tem hoje em dia, que eu acho realmente uma gigantesca inutilidade. Eu vou ter até alguns livros que eu já li, que eu vou passar aqui, né? E mostrando que esse politicamente correto existe um método para isso, tá? Ele não aconteceu assim do absolutamente nada, tá? E isso faz com que eu realmente acho que os humores entre homens e mulheres são diferentes, tá? Por exemplo, uma das filosofias do Chalaça que eu li para minha esposa, tá? E, por exemplo, ela não achou graça alguma. E eu ri tanto, mas ri tanto que eu tive que fechar o livro, sabe, parar um pouco, respirar, sabe, tomar ar para conseguir voltar ao livro, sabe? Então teve algumas partes do livro que eu realmente, assim, eu gargalhei mesmo, entendeu? Então é a segunda vez que eu leio esse livro, eu li quando era menino, acho que eu tinha uns 20 anos de idade, e li agora, foi o primeiro livro que eu terminei no começo desse ano, tá? Só para ter uma ideia, esse ano aqui eu já devo estar no 18º, 19º livro que eu vou terminar, tá? Então eu tô realmente bem empenhado na leitura, tô gostando bastante, tá bom? Então, e aí eu fico a dica também, né? Eu peço para as mulheres que me acompanham aqui no canal, certo? Para comprar esse livro, para dar uma lida e ver se eu tenho algum tipo de razão ao falar que isso daqui é mais um livro masculino do que um livro feminino, tá? E aí vocês deixam nos comentários aqui dos vídeos. Mas eu indico, lógico, para os dois sexos, tá? É só uma opinião, um parênteses. Então, é um livro divertidíssimo. Eu realmente dei muita risada. Essa parte das filosofias, as coisas que ele fez, né? Onde ele se meteu, foi uma coisa assim, realmente, às vezes parece que é coisa de outro mundo, que foi tudo, absolutamente tudo inventado, né? A gente sabe que algumas coisas podem ter sido inventadas, tá? Mas o autor não deixa isso claro, porque realmente até ele mesmo não tem certeza, porque algumas coisas estavam escritas no próprio diário dele, né, do Chalaça. Então, se o Chalaça inventou ou aumentou, o autor não tem como saber, e alguns outros documentos históricos, tá bom, foram confirmados que essas histórias realmente existiam, tá? Então, e antes, para terminar o vídeo, eu vou falar duas palavras que eu achei um pouquinho mais complicadas para a gente tentar aumentar um pouquinho o nosso vocabulário, tá? A primeira que eu achei interessante aqui foi amarfanhado, tá? E isso daí significa que foi maltratado, humilhado, tá? E a outra, safardana, que seria um indivíduo sem escrúpulos, né? Safado, canalha, pulha. De certa forma, é o que mostra um pouquinho como é a personalidade do Chalaça, tá? Então, tá aí a minha indicação do vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo, que se inscrevam no canal, dê o seu like caso tenha gostado. Se não gostar, dê o dislike. Nesse caso, eu sempre peço para que deixe no comentário qual o motivo do dislike, para eu tentar melhorar a qualidade dos meus vídeos, tá?
Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações e que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.